Oi meninas, bom dia, boa tarde, boa noite. Olha só, o que aconteceu? Eu vou precisar cortar um pedacinho do vídeo de ontem para juntar com o de hoje, porque eu não consegui finalizar o vídeo para vocês na quarta-feira à noite. Hoje já é quinta-feira. Vou precisar aqui, né, dar uma organizada e mostrar para vocês o que aconteceu. Ontem à tarde eu tive alguns imprevistos, não consegui finalizar o vídeo para vocês. Mas enfim, tá tudo bem, tá tudo certo, tudo tranquilo, né? A gente precisa só estar aqui mantendo. Sempre que a gente perde um pouco o ritmo aí, a gente é só voltar e tá tudo bem, tá tudo certo e continuar, né? Muitas pessoas desistem porque acabam fracassando no meio do caminho, sabe? Isso não é errado, isso não tem nada demais, tá? Todos nós podemos ter esse momento de fracassar, mas isso não quer dizer que, ai, nossa, mas fracassar quer dizer que acabou, não tem mais jeito. Não, não é isso, tá? A gente acaba tendo algumas lutas no caminho e a gente tá tudo bem. É só retomar, respirar fundo, bater a poeira do corpo, levantar e continuar, tá? Não desista dos seus sonhos, não desista dos seus objetivos, porque algo que você ia fazer naquele momento não deu certo como você queria. É só continuar, gente, tá? Muitas pessoas teriam chegado a muitos objetivos, a muito além se tivesse tentado um pouco mais, sabe? Não tivesse desistido por conta de alguns fracassos no meio do caminho. Tá tudo bem, tá tudo certo. Vocês acham que esses grandes empresários, esses grandes conhecidos aí da mídia e tudo mais, a vida deles é um mar de rosas todos os dias, né? Eles aparecem mostrando que sim, mas na verdade não é. Porque assim, nem tudo que acontece realmente nos bastidores a gente costuma colocar aqui na internet, a gente costuma realmente mostrar, até porque a gente quer trazer aqui para vocês, né, algo, o conteúdo que vai levantar, né, o ânimo de vocês, levantar a autoestima de vocês, e não conteúdos que vão entristecer, né, gente? Senão não tem graça nenhuma trazer um vídeo para vocês aqui falando que, ai, lamentando porque aconteceu tal coisa assim. Eu falo para vocês, olha, meninas, aconteceu, tá tudo bem, tá tudo certo, e é só retomar, né, da onde parou e continuar, né? Porque assim, a gente precisa também ter os fracassos, porque sem eles a gente não consegue, como que eu posso falar para vocês, a gente não conseguiria talvez dar uma mexidinha aqui ou outra ali, no meio da nossa rota, né? No meio da rota aí, mais ou menos. Por exemplo, vocês estão indo numa estrada, vocês colocaram no GPS para ir para uma cidade onde vocês nunca foram, um lugar que vocês não conhecem, né? E chega no meio do caminho, tem um trânsito ali, né? Ou aparece assim, ó, desvio para, né, tal lugar. Você vai precisar refazer mais ou menos ali uma rota, mas você vai chegar no objetivo do mesmo jeito, não é isso? Então a nossa vida também, assim, às vezes acontece no meio do caminho de ter alguma coisinha que dá uma travada ali, mas é só reajustar e continuar, né? E continuar. Então, não desistam por conta dos fracassos no meio do caminho, das barreiras no meio do caminho. Vai acontecer isso todo dia. Vocês acham que é fácil, né? Eu levantar 3h30 da manhã para poder me ajeitar para ir para academia? Tem gente que acha que é fácil, que eu, nossa, acordo já naquele pique, uhul, vou lá treinar e tal. Só eu, né, Deus e o meu esposo sabemos como é levantar 3h30 da manhã, né? Às vezes a gente não tá muito bem, o corpo não tá afim de levantar da cama, não tá afim. Só que assim, eu preciso trabalhar em cima de algumas coisas para conseguir tá levantando ali às 3h30 da manhã, né? Eu tomo meu banho, lavo meu rosto, tomo meu café e vou fazer o que eu tenho que fazer e pronto, acabou. Eu não sou mais criança, né? Tem aquela coisa também, a gente não é mais criança. Então, se a gente não é mais criança, bora fazer o que tem que ser feito, né? Bom, enfim, esse assunto tá ficando muito sério. Esse vídeo vai ficar muito longo. Bora lá, minha gente. Eu quero mostrar pra vocês aqui o que é que eu fiz, o que foi que eu fiz, né? Esses dias, tá? Acho que eu vou até, na verdade, cancelar o vídeo que eu tinha começado a fazer ontem, porque senão o vídeo vai ficar muito longo, né? Não tem, assim, eu não passei nada, assim, de tão importante no vídeo de ontem, né? Eu ia só mostrar mais aqui a produção,
com alguns cortes e tudo mais, por conta dos compromissos que eu tive na parte da manhã e depois à tarde e tudo mais. Enfim, vou mostrar pra vocês nesse vídeo aqui tudo direitinho que eu consegui fazer até agora, né? Eu comecei a fazer o tapete vermelho, né, com o centro dele vermelho, tá? E aí, agora a gente tá aqui no bege. Então, desse novelo aqui, minha gente, eu vou ver como é que vai ficar. Porque o outro tapete, vocês viram no vídeo anterior aí, que ficou lindo, né? Eu recebi bastante elogio daquele tapete. Mas vamos ver como é que vai ficar esse. Porque olha só essa combinação, né? É que a gente vai terminar o bege já tá terminando aqui. A gente vai passar para um amarelo bebê e depois para um chumbo. Olha, não sei como é que vai ficar. E depois, eu esqueci de trazer o novelo pra cá, mas vocês vão acompanhar aí no vídeo o outro fio que eu separei pra fazer o bico desse tapete aqui. Que a gente vai ver se vai ficar bonito, porque é um mesclado, né? Que eu vou pôr de um outro novelo ali, porque eu acho que não vai combinar as cores que foi colocado lá, acho que não vai combinar, porque seria um mesclado no meio e assim por diante, as cores não combinam muito. Então eu vou pegar aquele lá que tem o mesclado vermelho e vou pôr nesse aqui que eu acho que vai ficar bem melhor. Tá bom? Então, bora lá, acompanhe aqui todos os passos, tá? Eu não sei se eu falei no vídeo anterior ou se eu ia passar para vocês ontem. A respeito de... Eu vou falar daqui a pouco. Eu vou deixar vocês curiosos, tá? Continua no vídeo aí, até o final do vídeo vou passar mais umas diquinhas para vocês, mais umas coisas que tá acontecendo aqui comigo, que tá me dando um resultado bem bacana. Não é a respeito de vendas, tá? É a respeito de coisas assim que fazem a transformação aqui dentro, sabe? Quando mexe aqui dentro, mexe aqui dentro. Então, coisas que estão acontecendo aqui comigo, que tá me ajudando muito, eu quero passar e eu preciso passar isso para vocês também, tá bom? Então, fiquem ligadinhos aí, eu vou dar uma adiantada aqui no tapete e já volto com mais, para mostrar para vocês como tá ficando tudo direitinho e pra gente conversar mais um pouco, bater mais um papo, tá bom? Aguarde aí! Bora continuar o trabalho aqui, minha gente. Ai, pessoa engasgando. Ai, bora continuar o trabalho aqui desse tapete. Deu uma descansada. Gente, eu vou conversar com vocês, mas vou olhar o tapete aqui, tá? Eu preciso adiantar a produção aqui. Vou descansar um pouquinho depois do almoço. Parei umas 11 horas, né? Pra ajeitar ali, estender umas roupas no varal. Ai, gente, que barulheira do vizinho aqui. Ó. Quem que grava alguma coisa desse jeito? Ai, mas enfim, já ele para, eu vou pôr mais perto aqui pra vocês escutarem melhor a minha voz. Mas enfim. Será que vai parar, né? Ai. Acho que não. Deixa eu ver. Ai, gente, faz parte. Aqui eu tenho um vizinho abençoado, que os filhos dele, quando não é ele, é os filhos dele. Fazendo maior bagunça aqui de carro aqui. Ó. Eles dizem que eles são mecânicos, né? Mas enfim, olha isso. Tô esperando pra ver se eles param, pra eu não ter que parar o vídeo. Pararam. Então, gente, eu tava 11 horas da manhã, eu dei uma parada pra estender umas roupas no varal, né? Colocar mais roupa pra lavar. E daí eu fui, almocei e fui descansar. Um pouquinho, né? Precisa descansar um pouco pra retomar as forças pra vir terminar. Só que antes de ir descansar, eu coloquei uma enquete no Instagram e coloquei uma enquete lá no meu grupo das crocheteiras de sucesso, né? Pra ver qual cor eu ia terminar aqui, gente. Eu tava na dúvida que cor que eu ia terminar esse tapete. Porque ele termina com... o novelo termina com a cor chumbo, né? Esse aqui, ó. Tá? E só que eu tava querendo colocar esse mesclado. Daí, adivinha, né? Coloquei, falei assim, eu não vou ficar na dúvida sozinho, vou deixar todo mundo na dúvida junto comigo. Daí eu fui e coloquei enquete lá nos dois lugares. Depois eu até vou deixar aqui pra vocês o meu Instagram, tá? Vou ver se eu não esqueço de deixar aí na descrição o Instagram, pra vocês acompanharem tudo direitinho lá o que eu faço lá no Instagram, as postagens e tudo mais, né? O ao vivo, pra quem gosta de acompanhar ao vivo mesmo, é bom, né? Ir lá no Instagram. E também depois eu vou deixar o WhatsApp aqui, tá? Caso alguém queira orçamento de peça e tudo mais. Essas peças que eu tô fazendo aqui, por exemplo, meninas, esses tapetes aqui estão na pronta entrega, tá bom? E eu tenho mais peças lá na pronta entrega. Deixa eu virar aqui, ó. Tem bastante peça aqui na pronta entrega também, tá bom? Então eu vou deixar no WhatsApp e o meu Instagram para vocês me acompanharem.
Enfim, deixei lá tudo direitinho e agora eu vou finalizar aqui o tapete. Agora é 2 horas da tarde. Nossa, Rê, mas você dormiu tudo isso? Você descansou tudo isso das 11 horas, 11, meio-dia, 1 hora, 2 horas. É, gente, quase isso, né? Quando eu fui descansar mesmo já era meio-dia. E no meio, assim, do dia, depois do almoço, eu preciso descansar de 1 hora e meia a 2 horas. Não descansei exatamente 3 horas, tá? Porque eu coloquei roupa no varal, depois eu almocei, aí fui me aquietar um pouquinho, aí levantei agora, tomei um banho, dei um retoque no batom, dei um retoque aqui na cara, dei uma arrumada no cabelo, fui estender roupa de novo, né? A roupa que eu tinha colocado antes de descansar, e coloquei mais uma roupinha lá pra lavar amanhã. Mas enfim, olha como tá ficando. Ai, gente, eu acredito que tá ficando lindo. Vocês não fazem ideia, eu tô apaixonada, de verdade, nesses kits Mix Fantasia. Nossa, eu tenho que deixar aqui o meu agradecimento pra Crochética. Porque, gente, que top! Eles colocaram cores assim, que você olha e você fala assim, nossa, isso não vai dar em nada. Isso não vai ficar bom. Mas não é que fica bom, minha gente. Não é que fica bom. Eu me impressionei, de verdade, tô impressionada. Daí eu tô fazendo conforme as meninas colocaram na enquete, né? Não escolheram o mesclado, escolheram o chumbo. Nossa, eu vou falar pra vocês, eu tenho dificuldade de combinar cores pra pronta entrega, porque eu trabalhei muitos anos só com encomenda. E eu tô me surpreendendo com esse mix fantasia aqui, tá me ajudando muito. Eu até quero falar com vocês sobre isso. Se vocês tiverem dificuldade para combinação de cores, a gente vê muitas meninas falando aí, né, no YouTube e nas outras plataformas aí, como a gente pode fazer. É a gente pegar sempre um fio mesclado, né, dos multicolors, qualquer marca, né, e também agora eu indico para vocês o mix fantasia da Crochética, porque eu me surpreendi, não fazia ideia que combinava. E eu tenho tanta sobrinha de barbante, que vocês falam, né, sobrinha de barbante. Eu tenho, assim, tanto barbante aberto, né, que vai ficando nas encomendas e tudo mais, e eu não sabia que dava pra combinar cores, assim, totalmente... Porque tem umas cores que você coloca tom sobre tom, fala assim, é óbvio, né, que vai ficar bonito. Mas tem outras que não. Você olha assim e fala assim, nossa, isso não vai dar não, isso não vai ficar bom, isso não vai ficar legal. E você se surpreende, assim, nossa, gente, que coisa mais linda que tá ficando. Eu tô apaixonada. Eu já estou apaixonada por esse tapete aqui também. O de antes de ontem e esse aqui, nossa, estão muito lindos. O que eu queria falar pra vocês também, não quero nem dar pausa no vídeo agora, quero bater um papo com vocês aqui. Eu tava falando pra vocês que eu ia dar uma dica, né, falar algo pra vocês aí para crescimento pessoal mesmo, né, desenvolvimento pessoal, não questão só de vendas e tudo mais, mas um desenvolvimento pessoal, meninas. Peguem livros para ler, tá? Façam leitura diária, é muito bom. Pode ser tanto antes de dormir como na hora de levantar. Dizem que é muito bom quando você levanta você já ir fazer uma leitura, né? Eu não consigo porque, ó, eu levanto 3h30 da manhã, né, para ir treinar e tudo mais. Eu já levanto naquele em cima do horário, praticamente, porque eu tenho que sair daqui de casa 4h30. Então eu tenho 1 hora para ajeitar o café da manhã. O meu café da manhã não é só, tipo, nada contra, tá? Porque eu amo, mas não posso. O pãozinho com manteiga e café. Não é só isso, né? Eu tenho que cortar uma fruta. Tem algumas coisas que eu já consigo deixar um dia antes preparado, mas, por exemplo, fruta eu não gosto de deixar na geladeira já cortada, que no outro dia parece que tá com gosto ruim, gosto de geladeira. Então eu preciso cortar uma frutinha, né? Preciso às vezes cozinhar o ovo, ou fritar, né? Ou deixar algumas coisas, eu tenho que preparar algumas coisas, mas enfim. Eu tenho pouquíssimo tempo, não dá, antes de treinar não dá. Daí eu vou treinar, né? De terça até sexta eu treino. E depois, meninas, eu chego em casa, tenho que dar uma organizada em algumas coisas da casa para começar a trabalhar, né? Dar uma limpada na casa, tem cachorro no quintal, preciso dar uma lavada no quintal, que eles fazem xixi. Por qualquer lugar onde passa, vai erguendo a perna fazendo xixi. E daí eu tenho que dar uma limpada, né? Tem as coisinhas para fazer aqui da casa mesmo, particular meu aqui dentro. Então assim, enfim. Daí depois, antes de eu começar a trabalhar, eu gosto de estar lendo, né? Eu gosto de sentar, ler um versículo da Bíblia, né? Um capítulo, que seja. Orar, claro, né? Entregar, apresentar ao Senhor o meu dia de trabalho. E à noite eu gosto também de estar lendo. Eu estou lendo alguns livros esses dias agora,
que tá me abrindo a mente assim de uma forma que eu não fazia ideia. Faz muitos anos que eu não pegava um livro para ler. Eu tô olhando muito só aqui no fio, gente, porque tem uns pedaços do fio aqui que tá meio, a torção dele não tá muito fechadinha. Ele é bom, ele tá bem macio, mas ele não tá muito fechado. E a minha agulha tá meio que entrando entre os fiozinhos, sabe? Então tem hora que eu tenho que ficar aqui, ó, tenho que ficar conversando com vocês, olhando aqui. Eu peço desculpa, tá? De estar fazendo assim, mas não tem como. É por isso que eu não fico fazendo live. As minhas perguntam que se eu não faço live, mas eu não consigo, tem hora que eu não consigo por isso. Mas enfim, voltando aqui. Eu gosto de estar lendo alguns livros e eu tô lendo livros que estão abrindo a minha mente a respeito de desenvolvimento pessoal, né, mental. E também, junto com esses livros, meninas, eles falam muito sobre o que Jesus, né, veio na Terra nos ensinar, né? E o que ele nos ensina todos os dias, como ele quer que a gente viva todos os dias. E através de muitos ensinamentos, coisas que a gente olha assim e fala assim, nossa, como eu nunca tinha pensado nisso, nunca tinha imaginado isso. E é bom, sabe? A gente vai pro culto e tudo mais, mas é bom ter. Claro, tem que tomar cuidado com o livro que você escolhe para ler, tá? Que tem uns que são meio perigosos, mas nem que seja assim um romance para você ler, ou algum. Que nem outro dia eu tava falando para as meninas, nem que seja um gibi, gente, né? Mas é interessante pegar para ler, porque a gente tem o costume de, antes de deitar, catar o telefone e ficar assistindo um videozinho, né? Fala assim, vou ficar assistindo uns videozinhos aqui para poder relaxar a mente, para poder dormir. Eu tinha esse costume, tá? Tô falando isso porque eu tinha esse costume de fazer isso. E daí hoje, por exemplo, hoje de manhã eu tava assistindo um vídeo, enquanto eu tava lavando o banheiro ali, cuidando da casa, coloquei um vídeo para escutar de uma moça que ela tem também esse mesmo histórico, né? Ela antes também era meio travadona na vida e tudo mais, e ela desenvolveu assim de uma forma extraordinária, né? Estudando mesmo. Ela falou assim, gente, eu não acredito em mudança radical, assim, tipo, a poção mágica para mudar de vida, né? Ela contando. E ela falou assim, olha, não existe poção mágica para mudar de vida, é estudo em cima de estudo, é dedicação em cima de dedicação. E ela estava falando exatamente sobre isso, sobre ler, sobre estudar. E quanto a vida dela mudou. E ela falava que ela pegava o celular, ia ler, ia assistir vídeo, assistir série, assistir as coisas antes de dormir. Quem disse que dormia direito? Quem disse que descansava de fato? Às vezes ela estava falando, né? Às vezes a pessoa até pega no sono, mas fica aquele sono leve, sabe quando você acorda muitas vezes na noite e você acorda meio quebrado, não acorda muito bem? Então, aí ela falou que agora ela tem os horários dela e ninguém mexe com ela no horário dela ler, não, dela estudar, não, hein? O negócio fica feio. O marido dela já aprendeu, os filhos já pegaram o jeito, então assim, ela tem o horário dela sentar e alimentar a mente dela. Porque vocês já pararam para pensar, né, que as redes sociais, em vez de nos ajudar no nosso psicológico, ela apodrece o nosso psicológico. Tem até estudos, né, aí que diz, né, que falam muito sobre isso, sobre o apodrecimento mental, né? A gente consome muita internet e esquece que existe nas bibliotecas livros extraordinários que você lê e realmente faz efeito na nossa vida. E outra coisa também, gente. Eu perdi o raciocínio aqui que eu ia falar para vocês agora em seguida. Mas vamos lá. Tô finalizando aqui o tapete. Tô quase, acho que vou fazer 2 voltas aqui e depois já vou fazer o bico. Gente, ó, esse vídeo não fica muito editadinho, não. Eu quero bater papo com vocês, tá? Tô começando há pouco tempo nos vídeos mesmo assim, mais longos aqui pro YouTube. E daí, com o tempo, eu vou trazendo dicas pra vocês, coisas que vão funcionando pra mim, coisas que realmente faz efeito pra mim. Como essa moça falou de manhã, eu também sou da mesma opinião com ela, da mesma opinião que ela. Eu não acredito em poção mágica. Eu não acredito nessas pessoas que vendem curso, tá? Vocês me perdoem, essas pessoas que vendem cursos falando da porção mágica. Tem muita gente que vende curso e nos ensina de verdade como fazer para muitas coisas na nossa vida, mas tem um passo a passo, tem um estudo por cima de tudo isso, tem muita dedicação, tem muita coisa, tá? É que nem o crochê aqui, ó. Não adianta eu sentar aqui na mesa, olhar pro barbante, pra agulha e falar assim, pronto.
Tá aqui. Sabe? E fica assim, esperando ele ficar pronto. Não vai. Né? Não existe, não tem como. Eu tenho que, se eu não for ali fazer ponto a ponto, ponto a ponto, ponto a ponto, não dá. E também, para eu, por exemplo, aprender uma técnica diferente, não adianta eu ficar aqui pensando, qual vai ser a técnica diferente que eu vou aprender, eu vou fazer, qual? Aí começa a rodar a internet. Só que aí você começa a entrar outros vídeos, porque o Instagram, YouTube, qualquer plataforma, eles têm um robozinho por trás que ele quer que você assista o que ele acha que fica interessante para você assistir, porque ele quer entender o que você gosta. Então tem um robozinho que ele vai preparando os vídeos para você, conforme o que você vai consumindo. Então assim, consuma vídeos de pessoas que realmente estão na internet para te ensinar algo, tá? E cuidado com os golpistas, tá? E assim, para você poder aprender a fazer uma técnica nova, não adianta você ficar pensando aqui ou ficar rolando vídeo na internet. Você tem que ser específica. Eu quero aprender um bordado no crochê. Como eu faço um bordado com o crochê? Vai direto e já olha direto esses vídeos, né? Se for ver vídeo. Ou pegue a antiga revista, né? Que nos ajuda muito também. Deixa eu tirar aqui, meninas, senão vai ficar balançando vocês. A antiga revista, que tem gráficos, tem tudo. Eu não sei ler gráfico, não tenho paciência com gráfico. Paciência? Então, né? O que eu posso dizer? Paciência. Porque hoje em dia também a gente está num mundo de pessoas que não tem paciência para nada. Né? Eu vejo muita gente falando que não tem paciência para muita coisa. Vejo crocheteira falando que não tem paciência para fazer peça. Como é que é crocheteira? Não tem paciência para fazer peça, gente. Assim, fora da curva, né? Vamos dizer assim. A pessoa que tem que trabalhar ponto a ponto ali na peça, por menor que a peça seja e tudo, e não tem paciência para ser crocheteira. Fica difícil, né? Então, assim, estudem, busquem conhecimento, busquem alimentar a sua mente com coisas que vai realmente te fazer uma diferença e que lá no futuro você possa olhar e falar assim, nossa, como valeu a pena eu ter assistido o vídeo daquela doida com o ateliê tão simplesinho, né? Com a parede sem pintar, né? Ali com uma prateleira de ferro velho, né? Aquelas prateleiras antigas que o pessoal colocava pão no supermercado, né? Aquelas pecinhas ali penduradas atrás ali. Enfim, falava coisa com coisa, né? Mas eu assisti o vídeo dela e eu comecei a praticar alguns hábitos que fizeram diferença, né? A gente tem hábitos ruins, eu já aprendi muito sobre hábito e vício, né? O hábito é a mesma coisa que vício, né? Mas quem decide se vai ser bom ou ruim vai ser você. Se você tem um vício, né? Um hábito ruim, você também pode transformar os seus vícios e hábitos em vícios e hábitos bons, né? Tirando algumas coisas, trocando, substituindo. Sabe quando você está fazendo assim, reeducação alimentar? E você substitui, né? Você substitui o refrigerante pela água, você troca ali o lanchinho por um lanche mais saudável e tal e tudo mais. Então é sobre isso, né? Trocar do que está estragando a sua mente, derretendo o seu cérebro por coisas que vão edificar. E ela estava falando também, né? As pessoas têm costume, quando termina a faculdade, termina estudo e tudo mais, a pessoa para de estudar. Quando termina os estudos de escola mesmo, tipo faculdade, cursos e tal, a pessoa para de estudar, não estuda mais. Acha que já aprendeu o suficiente. E não é assim, né? Não é bem assim. Então, eu passei muitos anos sem estudar, né? Sem ler um livro. Eu gostava muito de ler livros, eu lia muito livro de romance, mas hoje em dia eu leio bastante sobre desenvolvimento mental, vou falar assim, né? E muito sobre a palavra do Senhor, né? Que nos edifica, que é um manual de vida para cada um de nós. Se você não tem o hábito de ler a Bíblia, por exemplo, eu te dou uma dica. Começa lendo por Provérbios. Provérbios tem 31 capítulos, né? Então, se você consegue ler, acho que é 31 não, gente. Me perdoe, acho que é 30, 31. Eu tô que eu me confundo, mas não tem problema não, porque eu tenho a Bíblia aqui pertinho de mim, eu consigo ver já, pra falar pra vocês, tá? Aí você fala assim, nossa, Rê, você tá ensinando a gente a ler, isso nem você sabe dizer quantos capítulos tem. É 31, são 31 capítulos. Então, quer dizer, para cada dia do mês, né, um capítulo rapidinho você lê. Não são capítulos tão longos, mas rapidinho você lê. Aí você fala assim, Rê, você tá ensinando e não sabe nem dizer. Tá, e daí?
né? Mas pelo menos eu fui ali, já peguei e já mostrei pra vocês, já falei pra vocês como é que funciona. Eu sou assim, se eu não souber falar alguma coisa, vou pesquisar, vou entender melhor da situação para poder passar, para poder ensinar, né? Para compartilhar, na verdade, porque a gente passa essa vida compartilhando coisas, né? Compartilhando conhecimento, compartilhando as coisas. Até porque, gente, olha, eu vou falar a verdade para vocês. Por exemplo, para você conversar com as pessoas fora de casa, você tem que ter saber falar assim as palavras, você precisa ter um raciocínio mais ágil, né? Porque na internet a gente fica com o raciocínio muito lento e tal, e tudo a gente quer acelerar, a gente não tem paciência de ouvir a pessoa falar, que nem hoje eu tô falando aqui um monte, ter paciência de ficar escutando a pessoa falar e tudo mais, você quer tudo rápido, tudo pra ontem. E na hora que você vai falar, a sua fala, ela fica travada. Eu já fiz esse teste, já passei por isso, de conversar com outras pessoas na rua, ver pessoas na rua e eu ficar meio travada. E daí eu fui percebendo, quando eu comecei a estudar mais, a ler mais, a falar mais, a prestar mais atenção nas pausas das falas e tudo mais, gente, olha, eu vou falar pra vocês, mudou de uma maneira. E faz pouco tempo, viu? Pouquíssimo tempo que eu estou estudando, pouquíssimo mesmo. Imagina daqui 1 ano, daqui 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, como é que eu vou estar se eu me manter no hábito bom, no vício bom, vício de leitura, né? Eu falo assim, vício é uma palavra tão feia, né? Vício é coisa ruim. Não, não é. É como eu acabei de falar agora há pouco. O seu vício é um hábito, né? Que você adquire, que você constrói na sua mente. Então, quer dizer, você pode ter ele bom ou ruim, né? Então, é você que escolhe. Não tem... E outra coisa também, mais uma coisa. Ninguém vai poder fazer nada por você dessa parte. Só quem pode fazer por você é você mesmo. Eu posso vir aqui fazer um vídeo maravilhoso, falar de autoestima e tudo mais, e como vender o crochê, e como produzir o crochê com mais rapidez, para poder ter mais peça para vender e tal, e tal, e tal, e tal. E daí? E se você não colocar em prática? E se você não mudar os seus hábitos para você poder adquirir isso na sua vida, como uma verdade na sua vida? Não vai resolver nada, né? Então assim, eu não tenho como eu ir aí pegar na sua mãozinha e fazer por você. Então, mude, se você precisa mudar os seus hábitos, mude, transforme, né? Faça diferente, faça coisas diferentes, tá bom? Para que você consiga construir coisas diferentes na sua vida. Não fique na vida, assim, na mesmice na vida, tá? Porque não adianta, não tem como ter resultados bons, resultados diferentes, resultados que você vai olhar assim e falar assim, uau, que top! Não vai ter como se você não mudar o seu hábito. Se você não mudar o seu hábito, você não vai conseguir evoluir. Não evolui. Mas se eu manter todo dia tal, dizem que se manter assim, 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 assim todo dia. Ou que nem, por exemplo, se eu acordar cedo que nem você e for fazer as coisas que você faz, eu vou ter o resultado que você tem? Não. Porque não vai caber na sua realidade. Como é que se você não tem um hábito, né? Se a sua vida aí, o seu particular, não tem como você adicionar, você acordar 3h30 da manhã e treinar, voltar, cuidar da casa e vir crochetar e tal, e tal. Se você tem filho, por exemplo, se você tem filho pequeno, você já não vai ter essa facilidade de fazer isso que eu faço. Que eu não tenho filho ainda, né? Então já tem uma questão. Na semana que eu não quero limpar a casa, eu vou dando um tapinha ali pelo meio ali só e pronto. Não limpo. Não fico faxinando a casa, né? Melhor dizendo. Não quero lavar roupa? Não vou lavar roupa. Pronto, não vou pôr roupa pra lavar. Não quero. Hoje eu vou passar o dia todo sentada aqui, fazendo crochê, não vou fazer mais nada da casa. Meu marido chegar, ele que faça a janta, ele que faça as coisas. Se eu quiser fazer isso, eu faço. Meu marido chega do serviço, mas eu também não tô afim de fazer janta. Bate uma vitamina aí, a gente toma, já era. Pronto. Entendeu? Pede uma pizza, um lanche, alguma coisa. Pronto. Isso cabe na sua vida, fazer dessa forma? Porque assim, tem meninas que veem aqui na internet, falam um monte de coisa, põe na tua cabeça que você é lerda, que você é devagar, porque você começa a se comparar com ela, aí, né, a pessoa às vezes não tá nem tendo essa intenção de pôr aí na sua cabecinha que você é devagar, que você é isso, aquilo, outro, aí você começa a colocar na sua cabeça, eu sou muito lerda. Nossa, você não vê fulana? Olha quanta coisa fulana fez. Gente, eu não consegui fazer metade do que fulana fez. Nossa, eu sou muito lerda.
Ah, eu não presto para isso. Ah, não sirvo para fazer esse serviço, não. Nossa, como eu sou isso, como eu sou aquilo. Aí você começa a falar palavras ruins para você mesmo. Porque você tá vendo fulana fazer e você não consegue. Mas é a realidade da fulana. Fulano não precisa fazer almoço, fulano não precisa lavar roupa, não precisa fazer nada. Às vezes ela tem pessoas que ajudam ela a fazer as coisas, né? E você não tem como ter uma pessoa agora que possa te ajudar, para você poder passar para essa outra pessoa fazer o serviço, fazer, né? O que precisa ser feito ali. Então, assim, cuidado, né? Cuidado. Gente, falei um monte de coisa. Vou dar uma pausa. Vou dar uma pausa para eu continuar aqui. Porque eu tô tagarela hoje, tá? Vou dar uma pausa, daqui a pouco eu volto com vocês pra mostrar como tá ficando aqui. Ai, tá ficando lindo demais. Bora lá. Agora sim, minha gente, finalizado, bonitão aqui, ó. Olhem só. Deixa eu ver se eu mostro aqui pra vocês. É bom tapete grande que a gente só tem trabalho pra mostrar um pouquinho, mas tá aqui, ó. Ficou prontíssimo, gente. Como eu falei pra vocês, eu me surpreendi com as cores. Não tem como não se surpreender. Pra quem não costumava trabalhar com cores assim, fora do óbvio, né? De tom sobre tom e tudo mais, eu me surpreendi nessas cores aqui. Me surpreendi total, porque assim, para mim, né, que trabalhava com pronta entrega, é totalmente fora da curva, porque aqui as clientes gostam muito de tons mais neutros, tons de terra e tudo mais. Mas olha só, ficou lindão. 80 centímetros de circunferência aqui, tá bom? E ele ficou pesando aí, pode colocar uns 600 gramas, porque ficou faltando bem pouquinho para 600 gramas mesmo do cone, que o cone veio com um pouquinho mais de 600, né? Então sobrou isso aqui, eu não pesei ele, mas sobrou bem pouquinho, tá? Só assim, pedacinhos que não dava para fechar a volta, tá, meninas? Então é isso, tá? Ficou, opa, ficou pronto aqui o nosso lindão com o fio da crochética, tá? Para as meninas que trabalham com crochê e para as meninas que gostam de cores assim e gostariam de ter uma peça como essa na sua casa. Vou deixar aqui na descrição do vídeo o meu Instagram, sim, e o meu WhatsApp, tá bom? Para que vocês possam tá aí conversando com a gente lá no WhatsApp e reservando a sua peça. A gente envia para todo o Brasil, tá? Eu sou daqui de Bom Jesus dos Perdões, São Paulo. E envio para você onde você estiver, tá bom? Olha só. Lindo! Meninas, vermelho, bege, né? Um caramelo, mais ou menos. Um amarelo bebê e um chumbo. Nossa, lindo, lindo, lindo. Esse aqui foi o mais votado na enquete, tá? Foi o chumbo. Então eu segui aí o que as meninas falaram, ficou muito bom. Tá bom? Beijo pra vocês. Amanhã a gente volta, tá? Com mais novidades aí. Amanhã eu vou fazer um tapete de encomenda. Vou começar, na verdade, um tapete que é uma encomenda, porque ele mede 1,60, tá? Que é o que eu falei pra vocês nos tons de rosa, tá? Pra vocês que gostam aí, acompanhem tudo direitinho, tá bom? Beijo, meninas!